Fala pessoal, vamos resolver aí mais uma questão de reação aí de oxirredução, a questão 9 da frente 1 de Química, questão da SpaceX de 2017, que diz assim, ó, o cobre metálico pode ser oxidado por ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio e um sal, composto iônico. A reação pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. Daí ele pergunta, ó, a soma dos coeficientes estequiométricos, menores números inteiros da equação balanceada, o agente redutor da reação e o nome do composto iônico formado são, respectivamente. Então, vamos aí fazer esse balanceamento aí. Então, para a gente saber aí a soma desses coeficientes estequiométricos, a gente tem que balancear essa equação. É uma reação aí de oxirredução, tá? No enunciado ele já fala pra gente aí, né, que o cobre metálico se oxidou, né? Então, aqui a gente consegue aqui na reação ver que isso realmente acontece, ó. Vamos primeiro, então, definir aqui os NOx de todo mundo, dessa galera toda, pra gente poder fazer aí o processo de oxidação e redução. Então, aqui eu tenho o cobre, que vai ser 0, que ele tá aqui, né, sozinho, substância simples, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, então esse nitrogênio aqui, ó, como eu tenho 3 vezes menos 2 aqui, ó, menos 6 cargas negativas, o nitrogênio aqui só pode ser mais 5, para essa molécula aqui, né, para o somatório aqui dar 0. Então aqui eu tenho água, né, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Aqui no NO eu tenho oxigênio menos 2 e nitrogênio mais 2. Aqui no cobre, eu tenho cobre valendo menos 2, ó. Olha o 2zinho aqui embaixo, veio do cobre. Então, cobre mais 2, nitrogênio aqui mais 5 e cada oxigênio aqui menos 2. Certo? Então, a gente já pode ver, ó, que o cobre realmente, ó, ele sofreu um processo de oxidação. Ele estava 0, né? E aumentou o NOx dele matematicamente, indicando pra gente que houve perda de elétrons. Então, ele oxidou, sofreu oxidação. Então, se tem alguém oxidando, né, consequentemente tem alguém reduzindo. E aqui, se a gente for olhar para o nitrogênio, ó, o nitrogênio era mais 5 e foi para mais 2, né? Aqui no nitrato ele manteve o mais 5, mas aqui no NO ele foi para mais 2. Então, a gente achou também, ó, quem está reduzindo. Então, aqui sofreu redução, né? Houve o NOx diminuiu aí matematicamente, né? Foi de 5 para 2, então houve redução. Beleza, achamos quem oxidou, achamos quem reduziu, vamos fazer aí o delta NOx. O delta NOx vai ser a quantidade de elétrons, né? As unidades de elétrons, então daqui eu fui de 0 para 2, então 2, vezes a atomicidade. A atomicidade é 1, então aqui 2. Beleza? Então, o delta NOx de oxidação, 2. O de redução foi de 5, né, para 2, então eu tenho aí 3 unidades de elétron, 3 vezes, aqui é 1, então 1, então 3 vezes 1, 3, beleza? Então, 3 e 2. Achamos aí os delta NOx de cada um. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar, né, o delta NOx de quem oxidou, eu vou colocar em quem reduziu, e de quem reduziu em quem oxidou, tá? Pergunta, né? Ive, de qual lado eu começo aí esse balanceamento? Né? Vocês sempre tem que se perguntar isso. Nesse caso aqui, a gente vai dar prioridade por começar pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o nitrogênio ele aparece, ó, em mais de um componente aqui. Beleza? Então, a gente prioriza aí começar pelo lado esquerdo. Então, o delta NOx de quem oxidou, que seria do cobre, ó, o 2, a gente vai colocar em quem reduziu. Vou colocar aqui, 2. E o delta NOx de quem reduziu, a gente vai colocar em quem oxidou. 3. Ah, beleza. A partir daí, só continuar o teu balanceamento por tentativa. Então, aqui tenho 3 cobres, vou colocar um 3 aqui, tá? Aqui eu fiquei, ó, com 2 nitrogênios, mais 3 vezes 2, 6. Né? Então, 6 com 2, 8 nitrogênios. Então, vou vir aqui onde tem nitrogênio desse lado, ó, e vou colocar um 8. Perceba, né, que o fato de aqui ter 2 nitrogênios, em 2 componentes, foi que fez a gente começar pelo lado esquerdo, né? Aqui fica mais fácil para a gente balancear o nitrogênio, no caso, porque ele está só aqui em um componente. Então, botei o 8 aqui, beleza. Aí, ó, agora eu vou olhar para o hidrogênio. Então, desse lado aqui, eu tenho 8 hidrogênios, ó, e aqui só tenho 2. O hidrogênio só tem nesse composto aqui.
Então, vou colocar um 4 aqui para eu poder ficar com 8 hidrogênios também. E falando em oxigênio, né, já que eu já toquei no nome dele, vamos conferir aí se ele está balanceado? Então, o oxigênio, ó, aqui eu tenho 8 vezes 3, 24, né? 3 vezes 8, 24. Tenho 24 oxigênios. Já aqui desse lado, ó, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Com mais 2, 20. Com mais 4, 24. Então, tenho 24 desse lado, 24 desse lado. Tá tudo maravilhoso, a gente balanceou essa equação. Então, vamos ver aí quanto é que dá a soma desses coeficientes, ó. 3 mais 8 mais 4 mais 2 mais 3. Então, essa soma aqui, ó, 3 mais 8 mais 4 mais 2 mais 3, 20. Então, a gente já fica aí nas alternativas que dão pra gente a soma aí desses coeficientes como 20, tá? Ficamos entre a B e a E. Então, a segunda pergunta aí, ó, é quem é o agente redutor da equação. Bom, uma vez que a gente balanceou a equação, né, e já achou quem reduz e quem oxida, a gente então já sabe quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante. A gente só precisa lembrar que quem reduz, né, quem faz aí a redução, quem sofre aí a redução, ele é chamado de agente oxidante. Por quê? Porque a gente entende que ele causou a oxidação de alguém. No caso, ele causou a oxidação do cobre. Então, o cobre vai ser chamado de agente redutor. Por quê? Porque ele causou, né, a redução de alguém. Então, quem oxida é chamado de agente redutor. E quem reduz é chamado de agente oxidante. Então, aí, no caso, o agente redutor vai ser aí o nitrato de cobre. Desculpa, o agente redutor vai ser o cobre, beleza? Então, o cobre é o agente redutor. Por último, ele pede o nome do composto iônico formado. Então, o nome do composto iônico, ó, vamos olhar aqui para os produtos formados, ó. H2O não é, NO não é iônico. Então, aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, né, que é o cobre, metal, ligado aqui ao nitrato. Então, esse íon aqui, ó, NO3-, é o nitrato. Então, quando ele encontra aí com o cobre, ó, o cobre ele tem dois estados de oxidação, dois números de oxidação, né? O cobre mais 2 e mais 1. Então, aqui como eu tenho esse 2 aqui embaixo, ó, esse 2 veio do cobre. Então, eu sei aqui, ó, que ele tá no estado de oxidação dele aí de mais 2. Então, esse cara aí, ó, vai ter o nome de quê? De nitrato de cobre 2. Certo? Então, ó, achamos, né, que a soma dos coeficientes aí dão 20, certo? Que o agente redutor é o cobre e que o nome do composto iônico formado é nitrato de cobre 2. Logo, chegamos aí ao resultado de que a opção correta dessa questão era a letra B, certo?